Meus amados irmãos, nós vamos mais uma vez nesse dia, já o fizemos pela manhã, abrindo as Escrituras, e nós vamos novamente fazer isso, tão somente pela graça, tão somente por causa da misericórdia de Deus, que é infinitamente grande. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, o Evangelho de Deus, que Deus nos dá através do seu servo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, o último capítulo do primeiro livro do Novo Testamento. Pela manhã nós ouvimos a continuação de nossa série de mensagens que tem como tema Desafios da Vida Cristã. Eu relembro que temos, ao longo de alguns meses, ouvido alguns destes preciosos e importantes desafios que visam não apenas promover em nós crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual cristão, desenvolver as virtudes cristãs que o Espírito de Deus promove em nós por causa da obra do Filho dele, do Filho de Deus na cruz, mas desafios que devem nos levar a dar glória a Deus, a glorificar a Ele. Desafios como o desafio de ser uma igreja bíblica, o desafio da palavra, o desafio da oração, do arrependimento, e nós já ouvimos algumas mensagens que passam por este corredor, que promovem em nós a lembrança de verdades, de instruções preciosíssimas, que podem nos ajudar grandiosamente em nossa jornada até o fim dela. Porque quando esta jornada terminar, não precisaremos mais ouvir sermões. Quando esta jornada concluir, muita coisa que nós precisamos aqui e agora, já não precisaremos mais. Mas por enquanto, nós vamos ouvir um pouco mais sobre o desafio de ser uma igreja missionária. E aí, se você anotou pela manhã alguma coisa, você põe parte 2, não é? O desafio de ser uma igreja missionária. A palavra de Deus diz assim, Mateus 28, 18 a 20. Texto por demais conhecido, mas um texto maravilhoso. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Hoje pela manhã nós iniciamos a reflexão sobre essa mensagem, sobre ser uma igreja missionária. Nós pensamos, e eu gostaria de relembrar alguns pontos importantes daquilo que nós ouvimos pela manhã. Nós pensamos juntos, meus irmãos, sobre o perigo, sobre o grande perigo que representa para a igreja quando esta se afasta de sua missão como portadora da mensagem real, da mensagem do rei que nós cantamos nessa noite. Ele é o rei que vem, o rei que vem. Então nós pensamos brevemente sobre o perigo de nós nos afastarmos como igreja dessa missão de sermos portadores da mensagem real e, portanto, proclamadores dessa mensagem, comunicadores dessa mensagem que Deus confiou ao seu povo, a nós como povo eleito, povo amado, povo escolhido de Deus. E esta é uma missão
gloriosa e um privilégio extraordinário que Ele nos concede. Nós falamos ainda sobre sobre esse privilégio ser dado a nós e não aos anjos. Eles anelam isso. Eles olham para o que Deus nos concede como igreja, eles estão impactados, eles estão maravilhados com o que Deus faz na terra, tornando homens o seu povo, fazendo de uma multidão de pessoas tão distintas, tão diferentes, a sua igreja. E assim Deus manifesta a sua multiforme graça diante de anjos e também diante de demônios. Nós ouvimos sobre termos a missão de dizer ao mundo que Deus enviou o seu Filho, e que o Filho dele morreu, e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então nós somos desafiados como igreja a ser uma igreja missionária. E esse desafio de ser uma igreja missionária, uma igreja que entende o seu papel, uma igreja que entende que, como resposta da adoração que nós oferecemos a Deus, e esta é a missão primordial da igreja: adoração, culto, louvar a Ele, exaltá-lo comunitariamente e também privativamente. A igreja é chamada prioritariamente para a adoração. E como resposta da adoração, nós somos enviados por Ele ao mundo para proclamar as boas novas dEle, o evangelho dEle aos homens. Portanto, esse desafio de ser igreja missionária precisa levar, meus irmãos, em consideração alguns pontos-chave. Pela manhã nós falamos desse primeiro ponto, a grande comissão. Ela está aqui no texto que nós lemos, ela está no texto que nós lemos pela manhã em Lucas 24, e o conceito e o teor dessa grande comissão que Ele dá ao seu povo, como resultado da morte e da ressurreição do seu Filho, ela aparece em outras partes do Novo Testamento. Ela é exposta e anunciada de diversas maneiras, e nós temos acesso a isso. Portanto, então, a grande comissão é um desses pontos importantes, é um desses pontos-chave, quando nós pensamos sobre o desafio de sermos uma igreja missionária. E hoje à noite eu quero compartilhar com vocês dois outros pontos importantes. O primeiro deles, a consciência e o compromisso missionário. E o segundo deles, a missão e o Espírito Santo. Então vamos olhar para esse primeiro ponto. A consciência e o compromisso missionário. Então a igreja missionária, essa igreja que tem recebido essa comissão do próprio Deus, essa igreja ela tem que ser aquela que vive comprometida com o Senhor e que está comprometida com a obra dEle. Ele não nos chama para um ajuntamento qualquer, para um mero ajuntamento social. Ele chama a mim, a você, a cada um de nós pela obra poderosa do seu Espírito e pela obra irresistível do seu Espírito. E assim somente dessa forma, Ele nos tira da sepultura onde nós estávamos jogados, mortos em nossos delitos e pecados. É a obra do seu Espírito que nos tira do túmulo espiritual. E quando nós somos trazidos a essa relação com Ele, a essa comunhão com Ele, a vida com Ele, por meio de Cristo, pela obra do Espírito Santo, é o Deus triuno que trabalha em nossa redenção. E é Ele que está trabalhando, sustentando aquilo que Ele já começou, porque Ele vai completar isso até o dia do seu Filho. E Ele é poderoso para levar o que Ele começou a efeito, a completude dessa obra. Então nós não temos o que temer, mas temos razões para confiar nele. Essa igreja então missionária, ela tem que ser aquela que vive comprometida com Deus. Ela está comprometida com o Senhor.
A vida cristã, ela precisa ser exatamente definida nestes termos. É uma vida de compromisso real. Não é uma fachada. Não é um faz de conta. Não é uma ideia superficial. Mas a vida cristã, ela tem como imperativo um envolvimento, um compromisso com aquele que deu a sua vida no Calvário. E às vezes o nosso compromisso com Ele está assim um tanto fragilizado e superficial. Nós precisamos estar comprometidos com Ele e com a obra dEle. Esse compromisso, então, meus irmãos, envolve tanto as atividades que são proporcionadas no seio do ambiente comunitário, no seio da comunidade da fé, esse compromisso com Ele, esse compromisso com a obra dEle, a obra que Ele iniciou e a obra que Ele deu para que nós, como seus cooperadores, façamos continuar progredindo. É a oração que foi feita nessa noite, pela expansão do seu reino, pelo crescimento do seu reino, pela expansão do Evangelho, de maneira que esse compromisso com Ele envolve, é verdade, tem a ver ou traz consigo essa implicação de nosso comprometimento com aquilo que nós realizamos, com aquilo que nós produzimos, com aquilo que nós somos capazes de fazer dentro dessas paredes e dentro dessas linhas demarcadas, dentro desse contexto da comunidade da fé, da igreja local. Isso é maravilhoso. Isso preenche algo em nós de verdade, de maneira que nós devemos valorizar este envolvimento, este comprometimento com essas dinâmicas da nossa vida como igreja local. Mas lembrem-se, meus irmãos, esse compromisso, esse comprometimento com o Senhor e com a obra dEle envolve mais do que um comprometimento com aquilo que nós somos capazes de produzir aqui, na igreja local, nas sociedades, nos nossos encontros, nas nossas reuniões. Mas isso vai além. Esse compromisso com Ele, com a obra dEle, envolve a presença, envolve a vida, e envolve a consciência da missão que Ele nos dá neste mundo, ou para este mundo. Se estamos comprometidos com Ele, se estamos comprometidos, relacionados com a sua obra, nós temos um mundo diante de nós. Há uma grande seara diante de nós. Há um campo diante de nós. E poucos são os ceifeiros, disse Ele. Ele disse: vamos orar para que o Pai envie outros trabalhadores para a sua seara, porque os campos branquejam para a ceifa. Ele olhou a multidão ao longe e Ele disse: elas estão cansadas e sobrecarregadas. Elas são como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Elas vivem como quem não tem liderança, elas não têm guia. Ele estava dizendo aos discípulos: nós precisamos ir, precisamos pedir ao Pai que envie outros. Eu acho que a oração de Jesus e as palavras dele estão fazendo exatamente o que ele falou lá atrás. Ele está levantando outros, o Pai está enviando outros, levantando homens e mulheres ao longo da história do cristianismo, ao longo de mais de 2000 anos de história. E isso está acontecendo. E será uma glória para nós se fizermos parte desse ajuntamento de trabalhadores de Deus no mundo, de cooperadores de Deus no mundo. É um privilégio servi-lo. Esta é uma missão superlativamente grandiosa, extraordinariamente grande. Ela é poderosa, ela tem a garantia de dar certo. Ele não começa nada nunca que fracassa. Tudo que ele inicia segue o seu curso, como nós ouvimos pela manhã, quando Jesus diz em Lucas 24:
as coisas que aconteceram, a minha morte, os meus sofrimentos, a minha ressurreição. Ele disse aos discípulos: tudo é o que está escrito, tudo está seguindo o seu curso. O nosso Deus é assim. Ele não perde nenhuma batalha, Ele não perde nenhuma guerra, Ele não perde para ninguém, Ele não desiste dos seus propósitos, dos seus planos. Bem sei eu, disse Jó, que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, impedidos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse compromisso com Ele, nós precisamos querer isso. Nos envolver com Ele, com o seu reino, com a sua obra, envolve a presença, a vida e a consciência da nossa missão nesse mundo, meus irmãos. Então, quando nós olhamos para Mateus 28, de 18 a 20, a igreja missionária, ela sabe e ela sente, em primeiro lugar, ela sabe, ela sente, ela experimenta, é algo experiencial, é algo que pode ser entendido, compreendido, a autoridade do Senhor Jesus. A autoridade do Senhor que comprou essa igreja com seu precioso sangue. Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda. Aquele que se fez homem perfeito, sem pecado, sem chance de pecar, sem possibilidade de pecar, e isso é muito sério. Eu acho que um dia eu vou ter que pregar o porquê Jesus não poderia, porque não havia possibilidade de ele pecar, porque essa ainda é uma matéria que muitos crentes têm dúvida ou não compreendem isso direito. Mas talvez isso fique para um outro momento, certamente. Mas Ele é o Deus encarnado, Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é o Deus que vem ao mundo como homem. O seu esvaziamento, do qual Paulo fala a carta aos Filipenses, a kenosis, o esvaziamento dele, não tem a ver com ele deixar de ser Deus, não tem a ver com ele abandonar os seus atributos e não poder ser exatamente quem ele foi em toda a eternidade, mas tem a ver com tornar-se homem, colocar-se à nossa altura, ou melhor, colocar-se à nossa baixeza, reduzir-se visualmente à nossa estatura, tornar-se como servo, como homem de dores, que sabe o que é padecer, que sente fome, sede, que precisa dormir, descansar, que chega ao poço ali em Samaria e ele está cansado da viagem de João, enquanto seus discípulos vão buscar pão na cidade. E ao ver a mulher que se aproxima, ele diz: dá-me água para que eu beba. A autoridade dele que comprou essa igreja com seu poderoso sangue. Que verdade preciosa, meus irmãos. Nós fomos comprados, você é propriedade dele. Isso deve encher o seu coração de gozo, de alegria. Nós fomos comprados e o preço foi o sangue. O autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 12, diz: e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Ele entra no santuário, e é interessante essa linguagem do autor aos Hebreus, porque no capítulo 9 ele está dizendo então que nós fomos comprados pelo sangue do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus. Não foi o sangue de bodes e de carneiros e de bezerros. Ele está dizendo que há uma mudança agora no sistema sacrificial.
É um sacrifício muito mais excelente, é um sacrifício muito maior, completo, perfeito, irrepetível, eficaz, suficiente. Mas olha que interessante, a linguagem do autor aos Hebreus é que ele entra no santuário, no Santo dos Santos. Ele entra com o seu próprio sangue para fazer a expiação completa. Olha a imagem da expiação representada, não é? Ao derramar o seu sangue na cruz, ele cumpre essa obra, ele aplaca a ira, ele põe as potestades despidas, envergonhadas, ele triunfa delas na cruz. Ele realiza a obra da nossa salvação. O autor dos Hebreus diz então que ele entra no santuário de Deus, e essa é a linguagem. E no capítulo 10 da mesma carta aos Hebreus, ele não entra para estar lá sozinho, ele entra como quem abre as portas, como quem abre o caminho, inaugura a entrada, e agora ele diz: vinde, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, venham por causa da carne e por causa do sangue que nos consagrou um caminho, um novo caminho, um caminho à presença de Deus. Aleluia, bendito seja o nome dele para sempre. É assim, as palavras de Jesus então, que estão contidas no texto de Mateus 28, 18 a 20. As palavras que nós lemos nesta noite estão afirmando que ele foi vitorioso sobre a morte. Vitorioso sobre a morte. Ele pôde, meus irmãos, sem a menor margem de dúvida, dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é possuidor de uma autoridade que pertence somente a ele. E não importa quantos homens tentem usurpá-la, e não importa todo o esforço e luta daqueles que tentem usurpar dele esta autoridade, ele é o Rei dos Reis. A coroa não lhe será tirada da cabeça, o cetro não lhe será removido das mãos. Ele não será removido do trono. Ele reina e reina para sempre. Ele pôde dizer isso sem nenhuma margem de dúvida. Toda a autoridade me foi dada. No céu e na terra significa em toda a criação, em todo o universo, em todo o céu e terra, em tudo que foi criado. Toda autoridade pertencia a mim, ele é possuidor dessa autoridade. A ele pertence, a ele somente. E porque, meus irmãos, a ele pertence toda essa autoridade, ele pôde então dizer, e ele repete isso a nós todas as vezes que nós abrimos esse texto, e que nós podemos ler ou ouvir essas mesmas palavras, ainda que decorridos tantos anos depois que ele falou isso. São palavras vivas, poderosamente vivas, porque ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele pode então dizer a nós: vão, ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, preguem a eles, digam aos homens quem eu sou, digam aos homens o que eu fiz, digam a eles que eu estou voltando. Nós comentamos mais cedo como Lucas, ele narra o capítulo 10 do seu evangelho. Ele narra ali a ocasião em que Jesus enviou os 70. É um aperitivo daquilo que aconteceria após a ressurreição. É uma pequena amostra, é uma amostra daquelas que você recebe, sabe? Quando você vai na perfumaria comprar um perfume e o vendedor quer te provocar a comprar um outro. E ele, como é que ele faz isso? Não se engane, é uma armadilha. Ele te entrega uma amostra pequenininha, num frasco bem pequenininho.
E você não perde tempo, já experimenta. Os mais resistentes como eu saem sem levar. A gente deixa para outro momento, talvez. É como aquela amostra pequena. Então, quando ele enviou os 70, ele estava como que dando um prelúdio do que haveria de acontecer depois de sua ressurreição e ainda depois que o Espírito descesse sobre a igreja, em Atos capítulo 2. E eles foram, e eles voltaram, e diz o texto de Lucas 10, que eles voltaram possuídos de alegria, cheios de alegria. Eles disseram: nós estamos assim, Senhor, boquiabertos, felizes, impactados. A alegria era notória no semblante deles, nas palavras, e porque os espíritos imundos, os demônios, se sujeitavam a eles. Eles diziam: em nome de Jesus. E os espíritos imundos saíam daquelas pessoas que eles possuíam. Eu sou presbiteriano, mas eu acredito que tem gente que pode ser possuída por demônio. Acho que é bom dizer isso, porque tem gente que acha que a gente é tão frio, que acha que a gente acredita que não tem mais demônio na terra. Mas tem um bocado, pode acreditar. Às vezes a grande dificuldade é que tem gente possuída do seu lado, mas não baba, não rosna, não grita e não pula. Esse é o grande problema, e talvez sejam os mais perigosos. Os que estão endemoniados em silêncio. Então eles voltam repletos de contentamento. Mas quando você olha, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, várias partes de Atos nós vemos como essa autoridade. Eles expulsaram os demônios, eles curaram enfermos, eles fizeram obras maravilhosas pela autoridade do Cristo, do nome de Jesus. Em Atos dos Apóstolos há várias partes que nós podemos ver como essa autoridade de Jesus se manifesta. Quando por meio dos apóstolos pessoas possessas por demônios são libertas. Talvez um dos casos que mais nos saltem aos olhos seja o daquela menina em Filipos, em Atos 16. Quando ela era possuída por um espírito de adivinhação. E um dia Paulo expulsou aquele demônio, ele exorcizou aquele espírito imundo, e aquilo criou uma confusão generalizada contra Paulo e seus cooperadores, porque ele havia colocado um ponto final naquilo que pessoas mal intencionadas faziam com aquela menina, tirando o dinheiro dela, usando aquilo. Tudo isso pela autoridade do nome, da pessoa. Do nome não é só o nome, letra, mas é a pessoa. O nome concentra a pessoa, é a pessoa, ele, a autoridade dele. Então, ciclo de escravidão, de pecado de pessoas era quebrado. Pessoas eram trazidas à luz do Evangelho pela pregação cheia de autoridade em nome de Jesus. Não pelo poder de palavras vazias, não pela persuasão de palavras, mas de palavras cheias de autoridade, no poder do Espírito. Tudo isso era realizado pela autoridade do Filho de Deus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele pede então, irmãos, que confiemos em sua autoridade. Nós não poderemos exercer a nossa missão, nós não poderemos ir ao mundo, ser enviados ao mundo e nos esforçar por ser uma igreja missionária, se nós não confiarmos na autoridade do nome de Jesus, na autoridade dele, concentrada na pessoa dele. Nele reside toda a plenitude da divindade, e ele está conosco. Ele pede que nós confiemos na autoridade dele, que a nossa missão seja realizada debaixo da autoridade dele.
Então nós não vamos a eles lá fora em nosso próprio nome. Nós não vamos a eles lá fora em nome da nossa denominação. Nós não vamos dizer a eles em nome de Simonton ou em nome de Calvino. Nós vamos dizer aos homens: arrependam-se em nome de Jesus. Creiam em Jesus, venham a Jesus. Não há salvação fora dele. Eu acredito que já narrei para vocês de forma sucinta uma história que eu ouvi em um dos sermões do saudoso John MacArthur. Ele narra como um domingo daqueles foi atender um médico, um americano, um médico abortista. Ele era um judeu e vivia uma vida horrorosa. Ele havia deixado a esposa dele por outra mulher. Ele estava ganhando muitos dólares com uma clínica de aborto nos Estados Unidos, e ele estava vivendo uma vida horrorosa, acabada. E aquele homem vai procurar o MacArthur na sua igreja, e no domingo à tarde ele conversa com ele, e ele diz: olha, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me ajude. Ele disse o que ele era e o que ele fazia. Ele diz: eu posso parar de trabalhar hoje e eu não preciso trabalhar mais nenhum dia até o final da minha vida, porque eu tenho muito dinheiro já, tudo de aborto. Mas eu estou com a minha vida assim, assim, assim. E ele disse: mas eu não creio em Jesus. E o que o pastor vai dizer para alguém que pede ajuda a ele, que está com a vida acabada, arrasada, e que narra toda a tragédia e desgraça de sua vida presente? E o que como pastor, nós vamos dizer para essa pessoa o que fazer ou em que direção olhar, se ele diz: mas eu não creio em Jesus? Eu achei a resposta de MacArthur a melhor. Ele disse: então eu não tenho nada que possa fazer por você. Se você não crê em Jesus, não tem nada e nem ninguém que possa fazer coisa alguma em seu favor. Você está perdido. E o MacArthur deu a ele uma Bíblia e pediu que ele lesse o Evangelho de João. 8 dias depois ele volta e ele disse: eu li o Evangelho de João todo, e li até um pouquinho mais, li um lugar chamado Romanos. E ele disse: sabe o que é mais engraçado? É que ele morre numa página, na outra ele ressuscita. Assim, numa página ele morre, na outra ele ressuscita. E ele perguntou: e você tem mais alguma coisa para me dizer sobre o que você lê? Ele disse: sim, eu tenho outra coisa para dizer para você. Ele disse: o quê? Sim, eu descobri que Jesus é o Filho de Deus. E eu descobri que ele morreu por mim, no meu lugar. E eu orei a ele e eu criei nele. Isso é fantástico. Alguém pode ser salvo lendo a Bíblia. Aquele homem disse: eu vou voltar para minha esposa, eu vou fechar a minha clínica. Eu não sei muito bem como fazer tudo isso, porque eu estou encrencado demais, eu estou com um problema imenso. E ele disse: vamos começar a orar e você vai vir à igreja. Aquele homem se tornou um dos presbíteros da igreja do John MacArthur. Atos 4:12. Isso acontece por causa da autoridade que há em Jesus Cristo. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A extensão da obra dele. A extensão da obra dele é algo incalculável. Não dá para saber o número de quantos ele vai salvar ainda. Mas dá para saber que esse número é gigantesco. João olhou o céu, ele viu uma multidão, e ele diz: uma multidão que não se pode contar.
ao dizer que toda autoridade lhe fora dada. A implicação, irmãos, é que não há barreiras para impedir o avanço do Evangelho. Não há barreiras que possam impedir o avanço do Evangelho. Quando ele diz: vão aos discípulos, façam discípulos, vão e façam outros como vocês, ele quer dizer: façam discípulos em todo lugar, onde a planta dos pés de vocês chegarem, façam discípulos. Em todas as classes sociais, em todas as culturas. Paulo é um dos maiores exemplos disso. Ele sai do eixo de Israel, ele ganha o mundo, a Ásia, ele ganha a Europa, ele vai diante de imperadores, ele esteve diante do procônsul romano, ele esteve diante de autoridades como Festo, ele pregou para toda a guarda pretoriana do palácio, a guarda de Nero. Eles começaram a se converter, o povo começou a se converter. Onde o Evangelho é pregado, é como uma chuva que cai numa terra seca e árida, sem vida, produzindo vida. Ela salva homens. Vão e façam outros em todos os lugares, em todas as classes sociais, em todas as culturas, alcancem gente de todas as idades. É um chamado para olharmos para a amplitude e para a abrangência da missão dele. Olhar a amplitude, a abrangência da missão dele. Nenhum poder humano, irmãos, nenhum poder diabólico pode impedir que ele leve à realização a obra que ele quer por meio de sua igreja. Há pessoas aqui agora que estão passando provavelmente por uma experiência de convencimento da verdade. E talvez alguém pudesse dizer: eu nunca imaginei me ver sentado no banco de uma igreja, ouvindo um sermão e ouvindo sobre Jesus e Evangelho. Mas saiba, isso não é uma decisão do seu coração, essa é a obra poderosa e soberana dele em você, quebrando as suas resistências, libertando a sua mente, o seu coração, fazendo que os raios da luz da verdade brilhem bem diante dos seus olhos, e você não possa resistir a isso. É como a mariposa atraída pela luz da lâmpada. Ela não sairá dali até que a lâmpada seja apagada. Ela continuará pegada ali, rodando e voando nela, ao redor dela. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está em Mateus 16, 18. Mas você lembra que está em Mateus 16, 19? Ele disse: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Ele diz: esta é a minha igreja, eu edifico a minha igreja, as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Ele diz: eu dou as chaves do reino dos céus à igreja. Isso quer dizer que a igreja recebe do Senhor a autoridade. A autoridade da igreja não é uma autoridade, a autoridade pessoal dela é derivada, é concedida. A igreja recebe autoridade para declarar na terra o que no céu foi declarado, para ligar na terra o que no céu está ligado. Aqueles que se arrependem e creem se tornam membros do corpo redimido do Salvador. É o que pode acontecer com você nessa noite, com você que está aqui hoje. Se você crer nele, você será ligado ao corpo redimido dele. Nós somos uma parte minúscula desse corpo.
Ele está espalhado por todas as partes desse mundo. Em lugares que você, talvez, e eu não possamos imaginar agora, há pessoas, há uma parte, há uma fração desse corpo, por trás do sistema comunista, ateu, por trás do sistema socialista, comunista, ateu, existem cristãos, existem filhos de Deus redimidos, existe uma fração desse corpo redimido do Salvador. Xi Jinping não pode impedir isso. O maluco lá da Coreia do Norte não pode impedir isso. Eles não são nada diante da autoridade dele. Eles estão de pé e respirando ainda, porque ele quer isso. Acreditem. Ele levanta autoridades, reis, ele abate reis, ele é o Senhor da glória do universo, ele é o dono de tudo. Aleluia, glória ao seu nome. Ele é o dono de tudo, ele tem toda a autoridade. Havia alguém muito mais poderoso do que o dono da Coreia do Norte, e havia alguém muito mais poderoso do que o mandatário da China, e do que alguém muito mais poderoso do que Vladimir Putin, e muito mais poderoso do que Donald Trump, e muito mais poderoso do que Luiz Inácio Lula da Silva. Ele era Nabucodonosor, estava nos palácios da Babilônia. E ele se exaltou contra o Deus do céu. Então Deus do céu o jogou no chão, na terra, no pó. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Nenhum sistema, nenhum homem pode impedir isso. Nenhum sistema, nenhum homem pode impedir o avanço da sua igreja, do seu evangelho. É o reino dele ganhando todas as partes desse mundo, se espalhando como fermento na massa. Isso é poderoso. Mateus 28, 18 a 20 nos mostra que a igreja não pode se contentar em ficar guardada e protegida entre as quatro paredes do templo. Ela precisa ser uma igreja para o mundo. Ela precisa ser uma igreja que sai ao campo para buscar o perdido, exercer seu papel de sal e luz desse mundo. Ao segundo ponto importante, que tem a ver com sermos uma igreja missionária, é a missão e a obra do Espírito Santo. A missão e o Espírito Santo. Isso tem tudo a ver uma coisa com a outra, a missão e o Espírito Santo. Lembram-se que Jesus está se despedindo dos discípulos aqui em Mateus 28. Mas em João 16 ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas eu enviarei outro consolador para estar com vocês. Ele está se despedindo dos discípulos, mas isso é por pouco tempo, irmãos. Daqui a 10 dias, o outro consolador virá. Daqui a 10 dias, o Espírito descerá sobre a igreja. Daqui a 10 dias, os apóstolos, amedrontados e escondidos, abrirão as portas do cenáculo. Eles irão para a praça. Eles se colocarão no lugar mais alto. Eles pregarão como nunca pensaram em pregar. Eles dirão sem nenhum medo, sem nenhum pavor: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. O sinédrio vai chamar vai tomar os apóstolos, pegá-los, açoitá-los e obrigá-los a não falar no nome dele. Esse é um nome que apavora pessoas no mundo. Esse é o nome que faz demônios tremerem. Esse é um nome que faz o principal deles, o cabeça deles, tremer. Eles não podem suportar esse nome. Esse é o nome que homens odeiam no mundo.
que organizações odeiam no mundo, que sistemas religiosos odeiam no mundo. Alguns desses sistemas olharão para nós e dirão: nós somos merecedores da morte. E tudo bem se o nosso Salvador mereceu morrer, precisou morrer por causa de nós. Então não será muito morrer por Ele. E eu tenho certeza que o crente mais fraco aqui é capaz de morrer pelo seu Salvador. Ainda que você ache que não, mas você será capaz de morrer por Ele. Porque Ele vai fazer com que você seja capaz de rir da morte, se você for levado a negá-lo e a opção de escolher negá-lo e morrer. Então você vai rir das feras como Policarpo. Você vai debochar do fogo. O Espírito dele vai revestir você de uma graça e de uma convicção tão poderosa, que cada ameaça de morte será como um soneto do céu aos seus ouvidos, enchendo a sua alma. Os cristãos que morreram na arena, devorados pelas feras, eles não morreram porque eram fortes o suficientes para isso em si mesmos. Eles morreram porque o Senhor estava com eles, como prometera: eu estarei com você até o fim. Eles foram fortalecidos na graça dele. A igreja precisa ser sensível à voz do Espírito de Deus. Isso significa ser sensível à palavra de Deus. E para ser uma igreja missionária, ela precisa ser sensível e obediente à voz de Deus, a voz do Espírito de Deus. A igreja subsiste entre rumores confusos, a igreja subsiste entre conceitos deformados, porque é o poder do Espírito de Deus sustentando a igreja pela palavra de Deus. É a palavra que nos sustenta. A igreja é o povo da palavra. É o povo que vive apegado à palavra. Portanto, ela é o povo que ouve o Espírito falar. Ele é o povo que deve viver em submissão ao Espírito, em obediência. É pela palavra que Ele nos ensina a vontade de Deus e nos ordena a missão. Pela palavra. Ouvir, meus irmãos, e proclamar a palavra exige da igreja submissão e obediência ao Espírito Santo de Deus. Ele tem de ser... Essa igreja precisa ser o ambiente onde o Espírito fala. E sabe, o ambiente onde o Espírito fala não é o ambiente onde se fala o que não se pode provar na Escritura. Não é o lugar onde se fala o que não se pode compreender, se pode entender mentalmente. O lugar onde o Espírito fala é onde as Escrituras estão colocadas no centro. Ela tem a autoridade, o poder de guiar nossa vida. Nós queremos nos submeter a ela, nós queremos e precisamos nos submeter a ela. O Espírito pairava sobre a face do abismo, Gênesis 1. Ele se movia sobre a face do abismo. Então Deus disse: haja luz. O que nós precisamos, meus irmãos, a fim de entender esse desafio de ser uma igreja missionária, que nós precisamos é ouvir esse Espírito que age sobre o caos, dando forma e vida, criando. Precisamos ouvir e nos submeter a Ele. Veja em Atos capítulo 13, eu amo esse texto. Ali a igreja está reunida, Paulo está ali, Barnabé também. Atos capítulo 13,
É o Espírito Santo quem fala no meio da igreja. Ele fala e ele diz: separem para mim Paulo e Barnabé, eu tenho uma obra, eu os tenho chamado para uma obra que é minha. A obra do Pai é a obra do Espírito, é a obra do Filho, é a obra do Deus triuno. O versículo 4 de Atos 13 diz que Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ele chama, ele manda, ele separa, ele envia. Atos é uma parte do Novo Testamento que nos dá presentes muito especiais. Talvez a gente olhe para o capítulo 5 de Atos e veja algo assim bem difícil de ser encarado, porque ali um homem e uma mulher, o marido e a esposa, eles morrem aos pés do apóstolo Pedro. Em Atos capítulo 5 nós temos o triste registro de como Ananias e a sua esposa morreram. No livro, meus irmãos, em que a obra do Espírito Santo é abundante, esse livro, Atos, em que a obra do Espírito é abundante, ela é abundantemente apresentada a nós, capacitando, enviando, falando. Veja que coisa! O texto diz que aquele casal morreu porque mentiu ao Espírito Santo, que é Deus, como o Filho é Deus, como o Pai é Deus. Você não pode errar nisso. Pelo amor de Deus, você não pode. Você não pode ser cristão se você achar que o Espírito Santo não é Deus, que Jesus não é Deus. Essa tragédia de Atos 5 serve para colocar em destaque a pessoa e obra do Espírito Santo como aquele que atua para que o Filho de Deus receba toda a glória, para que o Filho de Deus seja glorificado no meio da igreja. Ele é aquele que caminha no meio dos 7 castiçais, no meio da igreja. A missão é nossa, amém. A missão é minha, a missão é sua, a missão é dessa igreja e a missão é de todas as igrejas de Deus espalhadas pelo mundo. Mas a missão primeiro é a missão do Espírito. Que nós possamos refletir sobre isso, conservar, meus irmãos, uma consciência e um compromisso missionário, como igreja missionária. Que nós possamos compreender e ter vivo em nossa consciência, em nossa mente, que essa missão ela é nossa, mas ela é primeiro do Espírito de Deus. O maior interessado em alcançar pessoas, acredite, é o próprio Deus. O maior interessado em fazer com que homens venham até Ele arrependidos é Ele mesmo. E Ele se agrada em usar pessoas como nós. Eu e você. Que a nossa consciência esteja esclarecida e brilhando, compreendendo o nosso compromisso com Ele e com a obra dEle. A nossa consciência esteja certa dessa missão e da dependência que temos do Espírito de Deus. Nós dependemos do Espírito de Deus. Conta-se que Charles Spurgeon, um grande pregador do Tabernáculo Metropolitano de Londres, esse batista é muito bom. Brincadeira. Ele, enquanto saía do seu lugar para o púlpito para pregar a sua igreja, até chegar no púlpito, ele, segurando a sua Bíblia, ele dizia: eu dependo do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo para pregar a palavra, para que aquilo que nós possamos falar chegue ao coração e promova os efeitos certos. Mas a igreja depende do Espírito Santo para pregar ao mundo.
Todos vocês são pregadores ao mundo. Vocês podem não ter o púlpito da igreja local, afinal de contas, Deus estabelece uma certa ordem na sua casa e Ele não dá o púlpito a cada um dos irmãos para que cada um pregue aqui. Ele fez isso, não fui eu. Foi Ele que disse, minhas irmãs, que vocês não podem pregar para a igreja. Foi Ele, não eu. Por favor. Pode acreditar, irmã Marta. Foi Ele. Mas sabe, não fique triste, porque Ele colocou um púlpito lá no mundo para cada um de vocês. Aleluia. Tem um púlpito lá fora. E então, quando vocês saírem do lugar de vocês para assumir o púlpito que está lá fora, para pregar ao público lá de fora, então, desde o primeiro passo até chegar nesse púlpito, vocês devem dizer: eu dependo do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. E preguem, e abram a boca, e digam a eles lá fora: Ele é o Filho de Deus, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo, creia nele. Essa é a mensagem. Amém. Vamos orar a Ele. Vamos ficar em pé e vamos orar a Ele. Bendito seja o nome dEle. Glória a Ele eternamente. Nosso bom Deus, seja engrandecido o Teu nome. Que o Teu nome seja conhecido em toda a terra. Que o Teu nome seja conhecido em todo lugar. Por todas as gentes, por todos os povos, por todas as línguas e nações. Que o Teu nome, que o Teu evangelho seja conhecido dos homens. E que muitos, ó Deus, venham a Cristo arrependidos, certos de que são pecadores, estão arruinados, e se não crerem em Jesus, nada poderá ser feito em favor deles. Que esta igreja seja movida e despertada como igreja missionária para anunciar essa mensagem da qual ela é portadora. Que cada crente, que cada homem e mulher, cristão, jovem, criança, velho, adulto, ocupe o púlpito que o Senhor colocou no mundo lá fora. E que a nossa boca seja um instrumento para dizer aos homens que venham a Jesus e que se arrependam dos seus pecados. Oh, nosso Deus, nos ajude, vivificando em nós esta consciência da Tua autoridade, de uma autoridade que o Senhor nos dá, nos reparte um pouco, a fim de que em Teu nome façamos esta obra. Dá-nos, Senhor, esclarecimento em nossa consciência do valor, da importância, da abrangência da nossa missão e de como nós dependemos do Espírito Santo, do Senhor Espírito Santo. Como dependemos. Por isso, que o Teu Espírito nos encha de autoridade, de poder, de ousadia, expulsando o medo do nosso coração, nos fazendo uma igreja relevante nesse mundo, uma igreja relevante nessa comunidade, nessa rua, nessa cidade, uma igreja para o mundo, para anunciar Cristo ao mundo, para o louvor da Tua glória. Nosso Deus, muito obrigado pelo Teu amor que nos tem envolvido, que nos cobre. Muito obrigado pela redenção em Teu Filho que nos alcançou. Louvado seja o Teu nome por isso. Que o Senhor nos abençoe, que ao sair daqui o Senhor nos leve em paz, que ao voltar para casa e para a nossa vida cotidiana, que começa, ó Deus, na prática, na manhã, que nós possamos, Senhor, viver aquilo que ouvimos hoje, aprendemos hoje, que nós sejamos a Tua boca para o mundo, que nós sejamos a Tua boca para o mundo. Usa-nos, nosso Deus, pois nos agrada ser usados por Ti, para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.